Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Marco, sou coordenador médico da UPA Nordeste e eu estou aqui hoje para representar a coordenação médica junto com os outros membros, né, e a gerência também. Eu vim aqui num vídeo bem breve falar para vocês um pouco sobre o protocolo de sepse nas UPAs, que esse protocolo de sepse ele já deveria ter sido implantado desde setembro, só que a gente sabe que a UPA passou por algumas mudanças, mudança na gerência, mudança na coordenação, e isso foi atrasado um pouquinho por conta disso, tá? A gente sabe que a sepsia é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida e que ela é causada principalmente por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Então a gente tem uma vasoplegia, muitas vezes a gente tem disfunção neurológica, cardiológica, renal, né? Os nossos principais órgãos-alvos. A gente sabe que diversas infecções podem levar à sepsia e estima-se que 35% de infecções pulmonares, 25% de infecções renais, 11% de infecções do trato gastrointestinal e 11% de infecções de pele possam desencadear sepsis, que é realmente toda essa resposta desorganizada do hospedeiro em relação a uma infecção. Como que a gente vai mensurar, a gente vai ver as disfunções orgânicas na sepsis no corpo? A gente sabe que hoje em dia a gente tem o SOFA, né? Que tem os critérios de avaliação. Mas o SOFA, além de ver esses critérios de sepse de fato, ele também vai nos dizer quais são as disfunções que o corpo vai ter. A gente pode apresentar uma hipotensão, ou né, com uma PA sistólica menor do que 90, ou uma PA média menor do que 65, ou uma queda muito grande do valor da PA, maior do que 40 milímetros, oligúria ou elevação de creatinina. A gente vai ter uma relação na PaO2-FiO2 com saturação reduzido também. A gente vai ter uma plaquetopenia ou redução, né, de menoxemia ou redução de pelo menos 50% do basal. Vamos ter alterações do nível de consciência, aumento de bilirrubina e aumento de lactato. É muito importante lembrar do lactato, porque o lactato, ele muitas vezes ele nos dá embasamento para ver um aumento do metabolismo anaeróbico, que é muito comum nos casos de sepsis, tá? E aí, vamos lembrar um pouquinho, a gente acabou de passar pelo SOFA, e a gente tem o Quick SOFA, né? O Quick SOFA é a versão mais fácil e acessível do SOFA de ser feita. Ela é feita hoje em dia em todos os pacientes na triagem. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma alteração do nível de consciência, a alteração da frequência respiratória maior do que 22 ou uma PA sistólica menor do que 100, esse paciente já entra no fluxograma pelo próprio critério de Manchester para sepse possível. Nesse caso, se o paciente tiver um discriminador de sepse possível, o Manchester dele vai ser laranja ou vermelho, a depender da situação do paciente, e esse paciente vai seguir atendimento com uma provável sepse dentro da sala de urgência. A sala de urgência não é um foco tão grande de nossa apresentação hoje, porque a gente sabe que na sala de urgência, diversas coisas que a gente vai conversar aqui já são implementadas. Então, entrar com antibiótico dentro da primeira hora, repor volume dentro da primeira hora, gasometria nesse primeiro momento e avaliar a resposta após a instauração de volume adequado. Isso tudo já é feito dentro da sala de urgência com grande frequência. Então, a sala de urgência não é tanto a nossa preocupação. O problema é, e se o paciente ele tem um quick SOFA negativo? Porque o quick SOFA, ele, infelizmente, ele pega mais os pacientes mais graves. Mas aqueles pacientes que não vão ter essas alterações tão preocupantes, eles vão ser os pacientes verdes ou amarelos, ele ainda podem ser sepsis. E nesses pacientes que forem verdes ou amarelos, eles vão fazer o NIOS. O paciente vermelho ou laranja também será feito o NIOS. Mas o que é importante nesse momento? O NIOS ele é um critério que avalia também dissoluções orgânicas, mas tem diversos outros parâmetros, como frequência respiratória, a escala de saturação, se usa oxigênio suplementar,
pressão sistólica, pulso, nível de consciência e temperatura. Na escala de Nils, todo o paciente vai ser feito escala de Nils. O Nils ele vai avaliar para nós também essas alterações orgânicas do paciente e se o paciente pontuar 3 pontos em um determinado parâmetro ou um somatório de 5 ou mais, ele vai falar de sepse provável, uma probabilidade de ter sepse. Esses pacientes, eles vão receber uma pulseirinha rosa no braço junto da classificação de Manchester. O Nils, então, ele não muda a classificação de Manchester. Se o paciente ele tem uma classificação de Manchester verde ou amarelo, ele vai ser triado pelo Nils e o Nils ele só vai dizer se for maior ou igual a 5 ou pontuar 3 em algum parâmetro, ele vai também ter uma sepse provável. A gente vai lá e vai colocar uma pulseirinha rosa nesse paciente. Por que rosa? Porque a cor da sepse, né, foi escolhido como sepse rosa. Então, vocês vão ver que todas essas questões da sepse na unidade serão rosa. Esse paciente ele vai ser levado e a gente tem 1 hora para fazer todo o atendimento e início ou não do protocolo de sepse desse paciente. Então, qual que é a coisa mais importante nesses casos? É fazer uma classificação de risco de sepse possível, com o Manchester e o Nils, e encaminhar ou para a sala de urgência ou para a sala de atendimento adequado. Eu já vou passar todo o fluxograma para vocês. Iniciar antibiótico e reposição volêmica adequadas para esse paciente e, se necessário, noradrenalina ou outro vasopressor. Ah, mas eu vou iniciar isso no corredor? Não. Nesses casos, obviamente, se o paciente tiver contraindicação ao volume ou uma necessidade de vasopressor a despeito do volume já realizado, esse paciente vai receber esse vasopressor na sala de urgência. É importante também eu reavaliar esse paciente com 3 horas todos os resultados de exames, cobrar tudo e registrar em prontuário. E, obviamente, se nós estamos fazendo protocolo de sepsis, a gente precisa de uma contrapartida da Secretaria Municipal de Saúde, que seria tentar dar prioridades a essas AIHs. Então é importante fazer as AIHs com CID de sepsis. Lembrando que nesse protocolo a Secretaria também vai medir o tempo decorrido entre o reconhecimento da disfunção orgânica, então o tempo da triagem até o início do tratamento da sepse, né? Então, até iniciar volume, iniciar antibiótico. E eu vou avaliar também a reavaliação. Então, é importante sempre registrar as reavaliações nesses. Aqui, a gente tem o fluxograma do protocolo de sepse. O fluxograma, ele está difícil de ver, mas eu vou ajudar um pouquinho vocês. Aqui em cima, eu tenho todas aquelas questões que a gente já conversou. Se o paciente tem alguma alteração do déficit de nível de consciência, frequência respiratória maior que 22 ou PA sistólica mais baixa. Se esse paciente for sim para alguma das perguntas, ele já vai para a sala de urgência, igual foi colocado aqui. Esse paciente vai ir para a sala de urgência e iniciar os atendimentos na sala de urgência. Em caso desse paciente não preencher isso, a gente vai ter classificação do NIOS. O paciente foi classificado pelo NIOS e pontua 5 ou mais, ou então 3 pontos em um único parâmetro, ele vai iniciar o protocolo de sepsis dentro da unidade. Ele vai ser encaminhado pelo fluxista, pelo pessoal da triagem, ao consultório 3. O consultório 3 foi o consultório escolhido pela coordenação médica para ser o consultório responsável por realizar os atendimentos médicos dos pacientes suspeitos de sepsis. Dentro do consultório 3, quem estiver lá, ele vai receber em mãos esse paciente que foi trago pelo pessoal da triagem, vai estar com vai ter um papel com uma bolinha rosa, vai ter a pulseira rosa. Se o médico estiver em atendimento, aguardar o término do atendimento e depois chamar o paciente triado como sepsis possível. Se ele estiver entre um paciente e outro, chamar imediatamente esse paciente que está aguardando como sepsis.
Se ele, por exemplo, tiver acabado de começar um atendimento, né, a gente pode, às vezes, pedir licença para o paciente falar que é um paciente com uma prioridade maior naquele momento. No consultório 3, o médico irá avaliar, porque, por exemplo, às vezes a taquicardia do paciente é porque ele tem uma arritmia, por exemplo, o paciente está com febre no momento, então tem que avaliar. O médico avaliando que o paciente ainda se enquadra no protocolo de sepsis, ele vai pedir os exames da primeira hora. Vou passar já já quais são os exames da primeira hora. Irá prescrever soroterapia, hidratação, né, com cloreto de sódio ou ring lactato e iniciar o antibiótico. Antibiótico de amplo espectro. Estamos padronizando na unidade o uso da ceftriaxona. A partir do momento que o médico faz esse atendimento, ele irá preencher também, no consultório 3, irá ficar também umas folhas para a gente fazer um checklist da sepsis. Colocar o nome do paciente, colocar a hora que está abrindo o protocolo de sepsis. Depois a gente vai juntar isso tudo e levar, nós médicos iremos levar isso lá na medicação, no fundo lá do corredor, e iremos entregar ao técnico de enfermagem fluxista. Esse técnico vai estar identificado com um crachá, falando que ele é o técnico responsável pelo atendimento da sepsis naquele dia, e ele irá receber, irá coletar os exames e iniciar volume de antibiótico terapia de modo rápido. Esse paciente tem prioridade dentro da unidade. Dentro dos exames, será colhida uma gasometria que esse fluxista irá levar ao laboratório e retornar ao consultório médico para que o médico avalie essa gasometria. Se o médico avaliar essa gasometria e identificar que não é um quadro séptico, o lactato está menor que 2, o lactato está ótimo, o paciente não tem acidose, não tem nada. Eu não quero iniciar antibiótico terapia nesse paciente, eu não quero iniciar volume. O médico pode, nesse momento, falar, não vamos iniciar o protocolo de sepsis. Ou ele irá confirmar para que possa dar seguimento a todas as indicações que a gente já falou assim. Depois que esses exames todos ficarem prontos, será entregue em mãos do médico e acredita-se que provavelmente em janeiro isso também deva sair dentro do próprio MV. Mas vamos aguardar. Então, por enquanto, vai ser entregue em mãos do médico e o médico irá reavaliar o paciente. Já falei e vou repetir. É importante fazer a reavaliação e deixar registrado dentro do MV. Combinado? A partir desse momento, o paciente ainda precisa de volume, eu ainda vou continuar a antibiótico terapia desse paciente, é importante preencher uma AIH. E na terceira hora é importante fazer a dosagem, a curva do lactato, se esse lactato está diminuindo ou não. Aqui na unidade, o gasômetro já leu o lactato, então na primeira hora a gente vai pedir gasometria com lactato. E na terceira hora, na segunda medição, iremos fazer somente o lactato. Já está disponível no MV o lactato, tá? Então, na primeira hora, a gente tem que colher os exames, iniciar antibiótico, repor volume, a não ser que haja contraindicações, avaliar a necessidade de aminas, aí realmente dentro da sala vermelha e registrar tudo em prontuário. Na primeira hora, temos que fazer gasometria venosa com lactato. Por que eu coloquei um asterisco aqui? De preferência, iremos fazer gasometria venosa, a não ser que seja um paciente, por exemplo, DPO-cítico, uso de O2 suplementar, algo que você necessite ver se realmente aquela saturação seja uma saturação adequada, que está medindo corretamente. Se isso for mudar realmente o nosso parâmetro de comparação, a gente vai pedir gasometria arterial. Do contrário, a gente pede gasometria venosa, tá certo? Hemograma, creatinina, bilirrubina e coagulograma. Todos os exames que compõem o SOFA, que a gente comentou lá atrás, para a gente avaliar realmente o score de SOFA desse paciente. Na terceira hora, igual eu falei, a gente vai dosar o lactato, reavaliar o paciente e registrar sempre em prontuário. Nesse momento, igual eu falei para vocês, a gente emite uma IH com CID de sepse. É importante que esse paciente tenha a IH com CID de sepse. Gente, é importante então que todos nós façamos a nossa parte, que a gente sabe a alta mortalidade que sepse tem, e a gente tem que fazer tudo isso o mais breve possível, porque a gente sabe que dentro da primeira hora, as medidas instituídas adequadamente salvam a vida do paciente. Qualquer coisa, a coordenação médica está aí disponível para vocês. Uma boa tarde.